Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 23 de janeiro de 2023, nessa segunda-feira, iniciamos a terceira semana do Tempo Comum. A Igreja nos traz para refletir um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, iniciando essa semana, pedimos a Deus paz, esperança e fé e alegria na nossa vida, para que a gente continue construindo a nossa vida, a nossa história, vivendo o nosso ano, na certeza de que caminhamos não para uma tragédia, mas caminhamos para um final feliz. Caminhamos para um encontro ou um reencontro, né? Se nós saímos das mãos de Deus, podemos pensar que nós caminhamos para um reencontro com aquele que nos deu a vida, que nos deu a consciência, nos deu a inteligência e com o passar do tempo vai nos dando também sabedoria. A gente sempre tem dificuldade no mundo em que nós vivemos com a dimensão do mal. O mal, ele sempre é uma categoria muito ampla e há muitas formas de pensar o mal. Em todas as religiões, duas realidades eles são consideradas como situações de maldade. Uma são as tragédias da natureza, as manifestações da natureza, e outro é a doença. A doença sempre foi considerada um mal, tanto que ele chama mal de Parkinson, mal de Alzheimer e não doença. Então quer dizer, as outras referências de maldade são muito complexas e muito difíceis. Mas o Evangelho nos traz um momento na vida de Jesus em que Jesus vai aumentando a tensão entre ele e as autoridades religiosas que são enviadas pelo Sinédrio, pelo poder religioso, que são os fariseus e doutores da lei, que são homens entendidos da lei. E são eles que vão de Jerusalém até Jesus e acusam de Jesus de ser Beelzebu, o príncipe dos demônios. Viu? Demônio, antigamente o demônio na idade primitiva, na idade antiga, demônio era considerado um gênio que fazia você ficar inteligente tanto para o bem quanto para o mal. Mas o demônio era visto como bom, Depois, dentro da formação religiosa, que o demônio deixou de ser anjo e se tornou um anjo caído, revoltado contra Deus, inimigo de Deus, trabalhando para que a humanidade se perca. O fato, quando falamos de demônio, estamos falando de um inimigo de Deus, alguém que trabalha para destruir a humanidade. Isso são os demônios da vida. O demônio que tem uma origem boa, um anjo, que era um anjo que se revoltou contra Deus, caiu e se torna um inimigo. Por isso, o anjo é muito ligado a isso. É alguém que nos leva à maldade, nos leva ao mundo da injustiça. Então Jesus, agora, ele é acusado de ser Beelzebu. E dizem que aquilo que ele faz é porque através dos príncipes dos demônios. Beelzebu é o pior de todos os demônios.
viu? É o pior de todo, tanto que é o chefe, o príncipe deles. E Jesus é acusado disso. Em outras palavras, os fariseus agora olhando para o que Jesus está fazendo, eles estão dizendo, olha, ele e Beelzebul são as mesmas pessoas. Tudo aquilo que ele faz é porque o demônio está com ele. Jesus os chama para um bate-papo, uma conversa, e diante de duas parábolas reflete com eles. Olha, primeiramente, se eu estou fazendo isso porque eu sou o demônio, nós estamos divididos. Como é que eu posso expulsar um demônio sempre sou eu também? Então é reino dividido. Reino dividido não sobrevive. Reino dividido não sobrevive. Depois família dividida também não sobrevive. Família que a gente vai brigando por questões aí ideológicas, de pensamento, não sei o quê, elas se dividem e acabam. Então, vocês estão muito equivocados. Nenhum reinado dividido, ele tem perseverança e prosperidade. Ele acaba, viu? E depois a segunda referência é só uma constatação. Ninguém pode invadir a casa de um homem forte se não amarrá-lo primeiro, depois saquear. Satanás é forte? Mas está amarrado. Está amarrado. Satanás é forte? Mas está amarrado. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer que ele tem poder sobre o homem forte, que é o demônio. E tem, todas as vezes que Jesus tinha um confronto com o demônio dizia quem era Jesus, Jesus mandava ele calar e saia, vai embora. Então Jesus tem essa capacidade, por ser de natureza humana e divina, mandar no mal, e o mal o obedece. O mal diante de Jesus, ele reconhece a sua fraqueza. E aí que é muito interessante, porque a religião vai nos dizendo que não somos nós que devemos ter medo do mal, mas o mal que tem que ter medo de nós cristãos. Não são os bons que têm que ter medo do mal, mas é o invertido. A maldade que tem que ter medo da bondade, porque a bondade prevalece e é muito mais forte do que a maldade. E aí, para concluir o discurso, Jesus diz que, olha, muitos pecados serão perdoados, blasfêmias serão perdoados, mas quem blasfemar ou pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Não terá perdão. E o que quer dizer essa frase que a gente sempre fala, blasfemar ou pecar contra o Espírito Santo? O Evangelho explica. Jesus está dizendo isso porque falaram que ele é o príncipe dos demônios. O pecado que não tem perdão é aquele que a gente coloca Deus e o demônio em pé de igualdade. O pecado contra o Espírito Santo, que eu acho que Deus é um demônio, que Jesus é um demônio, coloca Jesus e o demônio como iguais. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando eu coloco Deus como sendo o príncipe dos demônios. Ou eu acho que Deus é o demônio, que Jesus é o demônio. A resposta de Jesus esse não tem. O resto tem. A gente pode blasfemar, a gente pode cometer pecado, e a gente erra, falha, a gente cai em tentações, a gente faz o que não quer, a gente produz certas maldades. Essas coisas, isso a gente faz. Isso a gente faz. Mas o mais interessante, o mais importante é que essas coisas Deus perdoa, que sabe que muitas vezes a gente erra, não é porque nós somos maus, mas é porque somos frágeis, fracos. Muitos pecados nossos é frutos da nossa fragilidade afetiva, sexual, da nossa fragilidade de carência, da nossa situação de seres humanos carentes, incompletos. Então muita coisa que a gente faz é nessa esfera. Agora, chamar Deus de demônio, considerar que Jesus é Beelzebul, isso é considerado como pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Jesus, nesse ponto, não leva esse desaforo para casa. Jesus está sendo acusado de ser agora o demônio, de que tudo aquilo que Jesus faz, de curar o ser humano, de ajudar, de curar aquele que está com a mão seca, de ajudar a sogra de Pedro, de curar gente possuída pelo demônio, gente doente e tudo aquilo, eles agora acusam Jesus de ser agora o chefe de todos os demônios. E aí que nós vimos no Evangelho de hoje essa gravidade dessa acusação e essa afirmação de Jesus e essa orientação de Jesus também. Todo reino dividido acaba, toda família dividida acaba, toda comunidade dividida acaba, toda convivência dividida acaba.
O que permanece nesse mundo são as realidades que têm união, que trabalham em conjunto, que por mais que tenhamos diferença, há respeito. Por mais que pensamos diferentes, há respeito. Nós vivemos num país totalmente dividido pela situação política que nós estamos. É um país polarizado e todo país polarizado significa que as ambas partes são iguais. Você não fica polarizado em situações em que nós somos diferentes. Nós somos iguais, a radicalidade dos dois lados são equivocadas, mas não adianta você conversar com gente polarizada, porque eles não escutam, não ouvem, não adianta explicar, porque não conseguem entender e não querem entender, porque são absolutamente fechados num argumento, numa ideia. E é claro que eu sou da opinião que política nunca salvou o mundo e nunca vai salvar. Isso é bobagem. O que salva o mundo é a consciência humana de que a vida precisa ser preservada. Eu acho que isso que salva. É a fé em Deus e a consciência humana de que a vida tem que ser preservada. Eu acho que isso salva. Caso contrário, política nunca salvou e nunca vai salvar. Ainda mais no contexto atual, que ser político não é uma vocação e um dom de um serviço, mas é uma fonte de riqueza, um meio para se ter poder. E diante do poder fazer aquilo e se tornar uma referência. Por isso peçamos a Deus que abençoe a todos nós, que nos dê sabedoria e paz, que Deus ilumine o nosso coração e que a gente possa estar em comunhão com Jesus, mas nunca ter a tentação de achar que Jesus é o príncipe do demônio. Mas pelo contrário, nesse mundo dividido, que a gente trabalhe para que tenhamos mais comunhão, mais consciência de unidade e mais responsabilidade diante das coisas de Deus que Deus nos dá. Um abraço e até mais.